Nos próximos exercícios, pessoal, vamos trabalhar com o equilíbrio de um ponto material, ok? Então, nós vamos tratar a estrutura toda como sendo apenas um ponto, né? Que nós vamos considerar que aquele ponto esteja em equilíbrio, né? Então, essa estrutura pode ser uma estrutura plana. Então, para acontecer isso, eu tenho duas equações de equilíbrio. Ou seja, somatório das componentes de todas as forças em x terá que ser igual a zero. E o somatório de todas as componentes em y das forças também terá que ser igual a zero. Ok? Então, se você tiver um ponto material, obrigatoriamente todas as forças que estão atuando nessa estrutura têm que ter concorrência nesse ponto, e ela está sujeito a várias forças, forças F1, força F2, força F3. Esse ponto A está em equilíbrio se o somatório das projeções em x de todas as forças que estão atuando vai ter que ser igual a zero. Ou seja, a componente F1x mais a componente F2x mais a componente F3x, o somatório delas tem que ser igual a zero. E obviamente que somatório das forças em y também tem que ser igual a zero. Então isso aqui nada mais é, pessoal, do que as projeções em x de todas as forças. Ou seja, a projeção em x da força F1 é essa aqui, ó. F1x. A projeção em x da força F2 vai ser essa aqui, F2x. E a projeção de F3 vai ser essa aqui, F3x. Ou seja, para estar em equilíbrio, o somatório das forças das projeções em x tem que ser zero. Exatamente a mesma coisa para y. F1y mais F2y mais F3y também vai ter que ser igual a zero. Ou seja, a projeção dessa força F1, que vai ser esse aqui, F1y, mais a projeção dessa força aqui, que vai ser a F2y, mais a projeção dessa força aqui, F3y, vai ser o somatório delas igual a zero. Então, para um ponto material no espaço, para ele estar em equilíbrio, eu tenho essas duas equações. Somatório das forças em x igual a zero e somatório das forças em y igual a zero. Da mesma forma, pessoal, como já vou colocando aqui, o equilíbrio de um ponto material no espaço. Sendo que lá nós vamos ter três equações, que vai ser somatório das forças em y, né, das componentes de todas as forças em y igual a zero, mas o somatório das componentes de todas as forças em y também terá que ser igual a zero. E agora vai surgir um novo eixo, que vai ser o eixo z, né? Eu estou colocando inicialmente, mas nós não estamos mexendo ainda com forças, com vetores no espaço, né? Vai ser daqui a pouco, tenham paciência que a gente vai começar. Então, pessoal, a partir dessas duas situações, um ponto material no plano e um ponto material no espaço, vocês têm como determinar o equilíbrio de qualquer ponto material que esteja contido naquela estrutura, ok? Tanto no plano como no espaço. Então vamos aos exercícios. Exercício 4. Né? Esse exercício 4 só tem o seguinte enunciado: dois cabos ligados em C estão carregados como mostra a figura. Sabendo-se que Q é igual a 266 N, determine a tensão A no cabo AC e B no cabo BC. Ou seja, pessoal, nós temos aí uma questão de equilíbrio de um ponto material, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver aonde é que essas forças são concorrentes. A força de P de 330 newtons, a força de Q, que no enunciado diz que é 266, a tensão no cabo AC e a tensão no cabo BC. Perceba que logo você percebe, é em C. Então vamos tratar um equilíbrio do ponto C. Tá vendo, ó? Aqui no ponto C eu tenho uma força aqui atuando, que no enunciado diz que era de 266 newton, ok? E eu aproveito e já coloco o sistema de eixo que eu vou adotar. Esse meu sistema de eixo vai ser aqui, vai ser o X, e aqui vai ser o Y. Beleza? Então eu tenho uma força também de
330 newton, que faz com relação ao eixo X um ângulo de 30 graus, beleza? Eu tenho uma força, nota que para eu ter um equilíbrio, já sei mais ou menos onde fica o sentido. Eu vou colocar o sentido da força T de CA aqui, ó, T de CA ou T de AC, tanto faz. E perceba que esse T de CA, pessoal, como esses ângulos são alternos internos, eles são iguais. Então ele faz um ângulo aqui com relação a Y de 30 graus. E tem uma força aqui que eu chamo de T de CB. Da mesma forma, se esse ângulo aqui é 60, e como esse aqui são paralelos, esse ângulo aqui também é de 60. Então esse ângulo aqui é 60, ok? Isso aqui é o ponto C. Por isso nós trabalhamos com o equilíbrio de um ponto material. Eu representei toda essa estrutura num ponto material, né? E verifiquei que para eu tratar como sendo ponto material, todas as linhas de ação das forças têm que ser concorrentes no ponto. E esse ponto é exatamente o ponto C. Ok? Então vamos trabalhar com as equações de equilíbrio de um ponto material. Primeira equação, somatório das forças em relação ao eixo X vai ser igual a zero. E também somatório das forças em relação ao eixo Y vai ser igual a zero. Beleza, pessoal? Como eu adotei o sistema de eixo, eu sei quais são as forças que têm a projeção em relação a esse eixo positiva, ou seja, tem que ter o mesmo sentido, e quando for sentido contrário são negativa, beleza? Então vamos lá, pessoal. Somatório das forças em X igual a zero. Então vamos lá. Essa força aqui, T de AC, que é uma força provável que esteja atuando no cabo, né? Em relação ao eixo X vai ter uma projeção o que, pessoal? Negativa, né? E perceba que ela vai ser esse cateto oposto, então vai ser seno de 30. Então vamos lá, menos T de AC vezes seno de 30. Então essa é a projeção. Da mesma forma, o T de CB também vai ter uma projeção negativa com relação ao eixo X, né? Então menos T de BC vezes, note que nesse caso aqui vai ser o seno de 60, que é cateto oposto, seno de 60. A força de 330 em relação ao eixo X tem uma projeção o que, pessoal? Positiva. E note que vai ser o cateto adjacente a 30. Então, mais 330 vezes cosseno de 30, ok? Isso aqui vai ser igual a zero. Perceba que o Q ele é perpendicular ao eixo X, ou seja, ele está todo no eixo Y, então ele não tem projeção em relação ao eixo X, vai ser igual a zero. Então isso aqui vai ser igual, esse somatório das forças vão ser igual a zero, que é a minha primeira equação do equilíbrio. Isso aqui, pessoal, quando vocês forem desenvolver, né, na calculadorazinha, vocês vão encontrar a seguinte expressão: menos 0,5, que é o 130, vezes T de AC, menos 0,8660 T de BC, tá entendendo? Mais isso aqui vai dar 285,7884. Isso aqui vai ser igual a zero. A minha segunda equação de equilíbrio diz que somatório das forças em Y vai ser igual a zero. Ok? Então vamos lá. Quem tem forças em Y? Ou seja, T de AC tem uma projeção em Y, ó, e ela é positiva. E note com relação a esse 30, ele é cosseno, tá entendendo? Aí vai T de AC cosseno de 30. A projeção em Y do T de CB é negativa, ok? Porque está para baixo. Então essa projeção vai ser o que? Menos T de BC vezes, essa projeção é cosseno de 60. Então vezes cosseno
360. A projeção da força de 330 N, pessoal, ela é positiva, tá vendo? Ó? Positiva para cima, e vai ser o seno de 30. Então, mais 330 vezes seno de 30, ok? E a projeção 266, que é a força Q, toda ela vai ser negativa, que está para baixo, menos 266 newton. Isso aqui vai ser igual a zero. Quando você vai lá na calculadora e desenvolve essa expressão, vocês vão encontrar 0,8660 T de AC menos 0,5 T de BC. Isso aqui vai ser igual a menos, não é igual, não vou passar para o outro lado, menos 101 newton, ok? Não tem esse negativo, deixa eu dar uma apagadinha para ficar bem bonitinho. Não é igual não, que eu estou trabalhando com a expressão do equilíbrio, somatório das forças em Y igual a zero. Ou seja, então esse somatório dessas forças vão ser igual a zero. Ok, pessoal? Então nós temos um sisteminha, né? Esse sisteminha é qual? Vamos lá colocar, ó, menos 0,5 T de AC menos 0,860 T de BC vai ser igual, agora sim eu vou trocar o sinal, tá vendo? Ó? Vai ser igual a menos 285,7884, ok? E essa minha expressão vai ficar 0,866 T de AC menos 0,5 T de BC vai ser igual, vai passar para o outro lado, vai ficar positivo, 101,0 newton. Isso aqui tudo é newton, ok? Quando vocês vão na calculadora, pessoal, e colocam esse coisa aqui na calculadora, vocês vão encontrar T de AC igual a quanto? Vocês vão encontrar 230,3703 e o T de BC igual a 197,0014 newton. Então essa é a resposta do T de AC e o T de BC, ok? Então é bem simples esse exercício. Pessoal, olhando a sequência desse exercício no livro, né? O próximo, que também é com relação a essa figurinha, eu li e achei um exercício bem interessante. Então vou tentar, não vou resolver, mas vou tentar que vocês tenham uma compreensão melhor de análise das estruturas, ok? Então esse exercício tem o seguinte enunciado: dois cabos ligados em C estão carregados como mostra a figura. Determine o valor de Q de forma que a tensão não exceda 226 newton em nenhum dos cabos. Ou seja, esses cabos eles não vão suportar tensões superiores a 226 newton. Ok? Antes da gente começar, vamos imaginar o seguinte, pessoal. Vocês vão perceber que essa força aqui de 330 newton, né, ela está atuando na mesma linha de BC, porque esse triângulo aqui é retângulo, então aqui é um ângulo de 90 graus. E perceba que quando a gente delimitou esse ângulo aqui, pessoal, eles são opostos pelo vértice, então isso aqui é uma reta. Então, se não tiver esse carregamento aqui atuando, pessoal, o que é que vocês estão visualizando? Que esse 330 só está atuando, tracionando a barra BC. E a barra AB, ó, tá quietinha, beleza, ela tá na iminência de ser tracionada, está também na iminência de ser comprimida, porque esse carregamento não tem projeção nessa barra.
ok? Aí o que é que a gente vai fazer? Vamos começar a jogar a atuação de Q. Primeiro vamos tentar colocar o Q para cima. Vamos colocar o Q para cima. Quando eu coloco o Q para cima, vou aumentando o valor de Q e colocando ele para cima, o que é que vocês vão visualizar? Ah, professor, eu estou visualizando o seguinte, que essa barra BC, que antes estava tensionada de 330, com o Q eu colocando ele para cima, essa tensão vai aumentar e não pode. E percebam também que esse Q atuando para cima nessa barra aqui, ela vai começar a comprimir essa barra. Então, pessoal, não tem cabo que esteja comprimido. O cabo não pode ser comprimido, ele não tem nenhuma resistência à compressão. Então, já descarto a questão de colocar o Q atuando para cima. Agora, vamos colocar o Q atuando para baixo, ok? Percebam, pessoal, que essa barra, para Q igual a zero, ela está sendo tracionada de 330. E no exercício diz que o máximo não exceda 226. Então eu vou ter que colocar um valor de Q que retire esse 330 de quanto? 330 menos 226 de 104. Tá entendendo? Então desse 330, pessoal, 330 newton, atuando aqui em C, eu vou ter que aplicar uma força Q que gere uma projeção de quanto? De 104 newton, ok? Como esse ângulo aqui é 60, né? Então, que força que é essa? Ah, professor, vai ser o quê? Q vezes cosseno de 60 vai ter que dar 104 newton. Logo que, quando você coloca na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar 208 newtons. 208 newtons. Então, quando esse Q aqui for 208 newton, aí ele gera essa projeção aqui, ó, de 104, que vai diminuir de 330 e essa barra fica o que, pessoal? Tensionada de 226 newton. Beleza! E percebo que quando eu faço isso, esse Q vai aplicar aqui, pessoal, uma tensão de quanto nessa barra aqui, ó? Agora a barra AC. Ah, professor, vai ser essa tensão aqui vai ser o que? 208 newton vezes agora o cosseno de 30, ok? Quando vocês fazem isso, 108 vezes cosseno de 30, vai dar 180 newtons, ou seja, essa barra AC, ela vai estar sendo tensionada de 180 newtons. Beleza, professor, ou seja, ela está ainda no limite dela, que é 226. Então, beleza. Então, com Q igual a 208, pessoal, você vai ter essa aqui tensionada nas últimas, né? Quando você aumenta esse Q, o que é que vai acontecer com essa barra? Ela vai se ficar mais aliviada ainda e eu vou o que, pessoal? Vou tensionar essa aqui mais. Aí é o cuidado. Então o limitador deixou de ser essa aqui e passou a ser essa aqui. Então eu quero que a tensão aqui seja de quanto, pessoal? 226 newton. Tá entendendo? Então para essa tensão de 226 newton, eu vou ter que ter uma força Q agora de quanto? De 260,96 newton, ok? Beleza, encontrei essa força. Ah, professor, será que essa força aqui não vai, ou seja, deixar? Não vai, porque ela está menor do que o coisa. Para você calcular a projeção dela, que você pode calcular, vocês vão perceber que essa barra aqui continua sendo tracionada, né? De 130, de 200 newton. Então perceba, pessoal, que esse exercício eu vou trabalhar não com o carregamento em si, mas com o intervalo de carregamento. Então, primeiro eu tenho que ter uma força Q que vai gerar o 104 de quanto? De 180, ok?
Então, beleza. Depois eu vou ter um Q limite de quanto? De 260,96 newton. Então, esse meu Q, pessoal, ele tem que estar dentro desses intervalos. Ou seja, esse Q estando dentro desses intervalos, as minhas barras estarão no limite de 226 newton de tensão. Deu para vocês compreender? Então trabalhe com isso em casa e veja que não é difícil, ok? Então, próxima aula.